Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Muito bom dia. Com essas palavras da Bíblia nós começamos mais um dia. Nós precisamos ter a certeza que nós estamos vivendo nessa terra, mas a nossa vida e a nossa cidade, a nossa pátria não é nessa terra. Na verdade, o Senhor nos criou para vivermos com Ele por toda a eternidade. Por isso que os nossos pés têm que estar na terra, mas o nosso coração precisa estar na eternidade. Quero nesse dia clamar a Deus a bênção dele sobre a nossa vida, para que possamos cada vez mais amá-lo, servi-lo e viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Deixo com você nessa manhã uma parte da palavra do Senhor do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 81, onde a Bíblia diz o seguinte: desfalece minha alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Nós podemos passar por momentos difíceis, por momentos de lutas, mas o nosso coração descansa na promessa, na esperança da palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus ilumina o nosso caminho, a palavra de Deus nos aproxima do nosso Salvador. A cada dia que vivemos, nós vivemos um dia menos sob a face dessa terra, almejando muito em breve nos encontrarmos com o nosso Salvador e viver com Ele por todo sempre. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 6, o versículo 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gésem e Arábio e o resto dos homens inimigos que tinham edificado o muro e que nele já não mais havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. A obra que parecia impossível para aqueles que estavam ao redor da cidade de Jerusalém foi concluída num período de aproximadamente 52 dias. Sambalate, que por diversas vezes tinha tentado impedir que a reconstrução dos muros avançasse através das suas ameaças, dentro de um período curto, ele conseguiu perceber que os muros estavam completamente reconstruídos. Embora ele tivesse usado toda a sua estratégia para tentar impedir que o muro pudesse dar continuidade, ele conseguiu perceber que não alcançou os seus objetivos. Agora ele muda de estratégia. Reconhecendo que as outras não tinham dado certo, ele nesse momento faz um convite a Neemias para que pudesse descer até ele, mas Neemias conseguia perceber que esse encontro não era um encontro de paz. Neemias sabia que o objetivo de fato era lhe fazer mal. Neemias era um homem de oração. A oração nos coloca em contato com Deus. Quando nós oramos, nós estamos permitindo que Deus trabalhe em nossa vida. Quando oramos, Deus revela a sua vontade para o nosso coração. A cada dia que vivemos sob a face dessa terra, nós precisamos amar mais ao Senhor, nos submeter à sua vontade e permitirmos que Ele conduza a nossa vida. O capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, que é o capítulo 6, eles precisam ser estudados paralelamente ao capítulo 4 e ao capítulo 3. A última ação de uma cidade na reconstrução dos muros seria colocar as portas. E era isso que eles estavam fazendo nesse momento. Neemias, pelo fato de estar em Jerusalém, ele estava numa cadeia de montanhas. Jerusalém ficava no extremo alto. Para que Neemias pudesse descer de onde ele estava em Jerusalém e ir até onde estava Sambalate, Tobias e Gésem, era de fato um percurso longo. Conhecedor das más intenções desses homens, ele escolhe permanecer, ficar em Jerusalém, trabalhando, cuidando dos seus irmãos, do que descer para colocar a sua vida em risco. Neemias capítulo 6, o versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Neemias estava sendo incitado a descer, a ter esse encontro com esses homens. Mas Neemias sabia que as intenções do coração desses homens não era a melhor. Agora, Sambalate muda a estratégia. As cartas que eram enviadas a Neemias, que servia à corte persa, elas eram enviadas de forma selada, mas essa última carta que Sambalate envia, essa carta estava aberta. O objetivo dessa carta, de fato, era causar intriga, discórdia e confusão entre aqueles que estavam trabalhando na reconstrução e sendo liderados por Neemias. Como nós podemos ler no versículo 9, Neemias sabia que naquele momento crítico, a única saída era se colocar cada vez mais nos braços do Onipotente.
Nesse momento, Neemias poderia ter pedido a Deus para que ele livrasse de todo o sofrimento e luta que ele estava passando, mas Neemias pede força. Senhor, por favor, me conceda força para que eu possa suportar, resistir e conduzir o teu povo nesse momento crítico que nós estamos vivendo. E Deus ouviu a oração de Neemias, Deus se manifestou na vida dele, Deus se fez presente, Deus lhe concedeu força. Neemias e o seu povo prevaleceu aquelas ameaças. Acredito que eu e você também, nos momentos difíceis da nossa vida, em vez de pedirmos para Deus nos tirarmos do vale da sombra da morte, peçamos para que Ele esteja ao nosso lado, se manifeste na nossa vida, nos conceda força para que nós possamos resistir. Deus é o escritor da história do planeta Terra. Se Ele permite que nós passemos pelo vale da sombra da morte, Ele tem um propósito para com a nossa vida. Nós precisamos manter a fé, a confiança, se assegurar no braço do Onipotente e marcharmos crendo que Ele irá se manifestar sobre a nossa vida. Como nós podemos ler no versículo 10 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Semaías tinha acesso ao templo do Senhor. Portanto, Semaías também era amigo de Tobias. Pelo fato de ser amigo de Tobias, Semaías era inimigo de Neemias. Possivelmente, Semaías fosse um dos sacerdotes que se rebelou contra Neemias com o objetivo de destruir o povo do Senhor. Semaías falava para Neemias que ele estava em perigo e que a sua saída era se esconder dentro do templo, mas essas informações não ameaçavam a Neemias. Ele cria no braço do Onipotente, ele cria quem era o comandante do seu exército. Portanto, por mais que ele se escondesse dentro do templo, ele saberia que se fosse da vontade do Senhor, onde ele estivesse, a sua vida não seria poupada. Neemias consegue detectar que aquela mensagem não era real, não era verdadeira, era um falso testemunho. O objetivo, de fato, era amedrontar, enfraquecer o líder. E quando o líder se enfraquece diante das dificuldades e dos problemas, das lutas dessa vida, consequentemente, todos os seus liderados se enfraquecerão também. Possivelmente, Neemias tivesse em mente o pensamento de que ele não era sacerdote. Jamais ele poderia entrar num lugar tão sagrado como o templo. Ele saberia que se ele tentasse se esconder num lugar como sendo separado exclusivamente para Deus e para homens que foram consagrados para aquele ofício, ele poderia perder a sua vida. É a razão pela qual, crendo no poder de Deus, na mão do Onipotente, ele escolhe ficar à espera do seu adversário. Como nós podemos ver no versículo 16, os inimigos não acreditavam que o povo do Senhor conseguisse realizar aquela obra num período tão curto. Isso fez com que o seu orgulho daqueles que eram opositores ao povo do Senhor ficassem destruídos. Foram eles mesmos que reconheceram que eram tão incapazes que não conseguiram impedir o povo do Senhor reconstruir os muros da cidade. Já que agora eles tinham alcançado tamanha obra, eles se sentiam impotentes de poder fazer alguma coisa contra aquele povo que num período tão curto conseguiram reconstruir os muros da sua cidade. O autor do livro de Neemias, ele tenta expressar através da sua escrita que a obra que tinha sido terminada num período tão curto não era simplesmente resultado do esforço humano, mas era resultado dos braços do Onipotente através do seu povo. Aquele povo conseguiu encontrar forças em momentos tão críticos da sua vida, em momentos de tamanha opressão, mas eles entendiam que toda a construção que tinha chegado ao seu final era resultado da ação de Deus através do seu povo. O mesmo termo que no livro de Neemias nós encontramos ao se referir da obra da reconstrução dos muros, é o mesmo termo obra que nós encontramos na criação de todo o planeta Terra. Portanto, o autor do livro de Neemias, ele tinha um entendimento que jamais seres humanos, independente do poder divino, conseguiriam alcançar tamanho resultado. Tobias tinha um parentesco com a tribo de Judá. O seu filho Joanã era casado com a filha de Mesulão. Tobias foi um opositor no trabalho da reconstrução dos muros. Ele não parou de declarar ameaças contra Neemias. Ele chegou ao ponto de se aliar à nobreza de Judá para tentar ameaçar a Neemias. Por diversas vezes ele envia inúmeras cartas com o objetivo de ameaçar o povo de Deus, inclusive a Neemias. Mas todas essas ameaças foram superadas por um homem que confiava no poder de Deus. Ele cria no braço do Onipotente os seus líderes que estavam ao
seu lado, foram influenciados pela sua liderança e pela sua vida com o Senhor. Como resultado, todos os objetivos que Neemias tinha proposto para o seu povo e para o seu coração, Deus lhe deu a bênção de alcançar todos os seus objetivos. Querido amigo, nessa manhã, ao estudarmos o capítulo 6 do livro de Neemias, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: geralmente são pessoas que fracassaram na vida que se levantam contra aqueles que têm o objetivo de fazer alguma coisa para o Senhor. Mas aqueles que estão ligados ao Senhor jamais se deixarão abater pelas acusações que são infundadas. Por isso que nessa manhã, se você se sente ameaçado por alguém e tem convicções que tem feito tudo aquilo que agrada a Deus, continue marchando, continue seguindo adiante. Tenha certeza que o Onipotente e os seus anjos estarão ao seu lado para lhe conceder a força e conceder a vitória. O que nós precisamos fazer a cada dia é marcharmos pela fé. Vivendo dessa forma, Deus irá concretizar os nossos sonhos, porque também são os sonhos do Senhor. Quando em algum momento, como Neemias, se deparou com acusações caluniosas, irreais, fantasiosas, não pare, não desista. Continue marchando. As pessoas podem manchar até o nosso nome, mas não podem manchar o nosso caráter. Elas não podem acrescentar uma nota no livro da vida do Cordeiro. Portanto, se mancham o nosso nome nessa terra, mas não conseguem manchar o nosso nome diante do nosso Criador, nós precisamos nos manter seguros, firmes, porque Jesus Cristo, enquanto esteve aqui nessa terra também, os homens mancharam o seu nome, mas não mancharam o seu caráter. É a razão pela qual Cristo ressuscitou, e Ele é o Cordeiro de Deus e hoje intercede por cada um de nós. É o alvo que eu e você precisamos percorrer a cada dia. É por isso que nessa manhã eu convido você a nos colocarmos cada vez mais nas mãos do Senhor, abrirmos o nosso coração e permitirmos que as verdades bíblicas do Senhor conduzam a nossa vida. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Perdoa os nossos pecados, nos conceda a força. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.